ela não tem ali um trabalho de convivência, que em alguns casos a criança precisa passar primeiro por esse processo de treinamento para depois chegar na escola e chegar nas outras psicoterapias que precisam. Não existe como um psicopedagogo trabalhar a sua sessão com um cliente o tempo todo com movimento estereotipado. Né? Então, esse trabalho precisa estar aliado a outros trabalhos medicamentosos, o apoio do médico, a orientação do médico, mas também ali o profissional da psicologia, porque ele vai trabalhar esses comportamentos, essa estereotipia, ele vai trabalhar a ansiedade, ele vai trabalhar essas questões. Então, esse trabalho em conjunto, o fono, o psicólogo, o psicopedagogo, eles juntos vão organizar essa criança para que na escola ela tenha mais foco de atenção, que ela tenha respostas aos estímulos de forma mais favorável. Então, professores percebem, professores relatam que crianças sem tratamento, elas são mais impulsivas dentro da sala de aula, elas têm uma maior dificuldade de se concentrarem no que o professor está falando e fica difícil para o professor, que também tem as outras demandas dentro da sala de aula, ele ficar tempo excessivo, né, gasto somente com um único aluno. Esse é o nosso processo educacional. Você tem um professor, às vezes, para 30 alunos, né, a mais. A gente está falando de ensino fundamental a nível de terceiro e quarto ciclo, você tem salas com 40, 50 alunos, e o que falar do ensino médio, né? Tem escolas que põem até mais de 50 alunos em uma sala de aula. E quando a gente fala de pessoa com autismo, nós estamos falando em todo o processo educacional. Estamos falando do maternal, mas nós também estamos falando do ensino médio. Então, em todas essas séries, há conhecimento sistematizado. Em todas essas séries, a pessoa, o aluno, ele precisa dar respostas, ele precisa ter comandos que mostrem o professor, ele vai impulsionar um tipo de conteúdo e o aluno, ele precisa apresentar resultados que aprendeu. Como é que ele apresenta esses resultados? Ele apresenta na tarefa, na atividade de classe, na atividade de casa e nas avaliações. Então, é durante as psicoterapias que os terapeutas eles vão trabalhar também esse tempo de resposta. Então, eles vão trabalhar a orientação dos pais para como fazer essas respostas, como construir o tempo de fazer a tarefa de casa, né? E aí até um ponto que eu coloquei aqui é a questão da rotina. São esses terapeutas, e aí principalmente o psicopedagogo, que vai fazer um quadro de rotina para essa família, vai evoluir esse processo de atividades. É o profissional psicopedagogo que vai fazer o processo de adaptação curricular, entendeu? Então ele vai trabalhar junto com a escola adaptando o livro dessa criança. O profissional pode fazer, inclusive ele mesmo, né? Sem ser a escola, ele pode adaptar as atividades que tem no livro e ele pode mandar essas atividades para a escola fazer. Então é um trabalho junto, de parceria, né? A escola precisa abrir espaço para que o terapeuta faça isso. Não tem sentido uma terapia psicopedagógica onde o cliente ele vai uma vez na semana, faz aquela terapia lá e esse profissional terapeuta não tem qualquer comunicação com a escola e com os professores. Profissional psicopedagogo é um profissional da aprendizagem. Para acontecer a aprendizagem, ele precisa ter devolutivas. E essas devolutivas, elas vêm de onde? Ela vem de dois lugares. Ela vem da escola e da família, né? Sem falar na própria devolutiva do indivíduo. Mas essa devolutiva do indivíduo, eu tô vendo ali no consultório. Diferente da devolutiva de dentro de casa, que eu não estou lá acompanhando.
também a devolutiva de dentro da sala de aula, eu não estou lá acompanhando. Então, o profissional psicopedagogo, ele vai até esses ambientes, ele vai até a casa para ver essa criança em loco, para observar como é que ensina a tarefa dela. Ele vai, ele observa, ele faz essa visita domiciliar à família, ele vai orientar, ele vai ver onde é que essa criança faz a tarefa. Ele vai ver a iluminação, ele vai ver os estímulos que estão próximos, ele vai orientar essa família, ele vai dizer, olha, aqui tá bom, aqui tá ruim, faça assim, faça assado, né? Ele vai visitar a escola, ele vai lá na escola, ele vai conhecer o professor. Quando a gente tem um cliente psicopedagogo, a gente tem aí o máximo de intimidade possível com esse professor. Porque esse professor, ele é o elo entre eu e o aluno. Quando a gente diz a escola, não é a escola toda não, é principalmente o professor. Porque se eu sou um profissional psicopedagogo e eu não tenho relacionamento com os professores, parte do meu trabalho ele não está sendo cumprido. Eu preciso, claro que nem sempre a gente consegue esse acesso à escola, não abre tanto acesso, mas a gente tenta, né? Tenta conversar, tenta ter o máximo de proximidade, né? De um relatório a cada 3 meses e de estar trazendo, né? O psicopedagogo, ele solicita que os pais tragam material escolar para que a gente esteja acompanhando, pelo menos aí uma vez por mês, esse material para me ver como é que está sendo desenvolvido, a agenda para me ver como é que é a comunicação que está sendo da escola com a família. Também para me acompanhar se as tarefas estão sendo feitas. Então, o profissional psicopedagogo, ele é um instrumento, né, poderoso para que a família ela tenha um apoio, né? Ele serve, aí até coloquei aqui, ele é um suporte para os pais. Então, esse suporte, muitas vezes os pais, eles não sabem como cobrar a escola, né? Às vezes essa cobrança da escola se torna até um processo jurídico, né? O pai cobra, o pai briga, o pai reclama, vira um estresse. E o psicopedagogo, ele pode agir aí dentro desse, como uma mediação desse conflito. Então, ele é um suporte para os pais, até para às vezes o pai ele não entende o que tá. Existem situações que os pais são até abusivos. Dentro desse processo, né, do cuidar, existem pais que se tornam até abusivos com as escolas, né, com as exigências. Então, o psicopedagogo, ele é esse mediador desse conflito para explicar para esse pai qual é aonde é que vai o direito dele, né, dentro do processo da escola, aonde é que vai o limite, ou se o professor está agindo correto, se ele não está agindo correto. Então, o profissional psicopedagogo, ele é um terapeuta que conhece o processo escolar, ele conhece como funciona a escola, o que acontece em cada série, qual era o objetivo. Muitas vezes o pai, por aquela criança estar matriculada naquela série, ele quer que ele acompanhe aquela série. Então, o profissional psicopedagogo, depois que ele avalia a criança, ele sabe a idade mental dessa criança, ele aplica provas e testes ali para entender o tempo de atenção, de concentração, o reconhecimento que ele tem silábico, fonético, como é, se ele já desenvolveu essas habilidades. Então, isso faz com que o psicopedagogo reconheça como essa pessoa aprende, o que ela sabe, o que ela não sabe, para orientar essa família. Também esse profissional orienta a escola, né? Em relação à idade e série, ele orienta, ele acompanha, né? Se a escola tem esse profissional para acompanhar de perto ali no dia a dia dessa criança com autismo ali, e das demais também, mas ele é muito imprescindível dentro da escola, porque dentro da escola o psicopedagogo tem acesso ao dia a dia escolar. Se é o profissional terapeuta, ele vai ter aí uma vez por mês, ele vai receber um relatório dessa escola, porque ele não pode estar toda semana na escola, mas ele tira um dia de visita, ele faz um planejamento de sessão, digamos, se ele planeja 20 sessões, uma dessas sessões
É a visita à escola, ou é a visita à família, ou é a visita ao reforço escolar, porque muitas crianças fazem reforço. Então, o psicopedagogo vai também até o reforço, conversa com a professora de reforço, porque não adianta, gente, fazer um tratamento, o pai pagar caro por um tratamento, se esse tratamento ele não está sendo bem executado, né? Eu acredito que tem muitos pais que querem o bem do filho, querem um bom desenvolvimento e investem nisso, pagam profissionais mesmo. Então, cabe aos pais cobrar, né, do profissional, e cabe o profissional terapeuta exercer essa função corretamente. O trabalho do psicopedagogo, ele é de multissistemas. Ele não é um trabalho, por exemplo, o fono, ele faz um trabalho exclusivo de consultório. Né? Apesar dele estar sempre, ele está preocupado com o desenvolvimento da criança na família, na escola, mas ele não depende tanto dessas ferramentas, porque a terapia dele é com o indivíduo. Essa terapia, o desenvolvimento dela depende muito mais dos aspectos biológicos de estímulos que esse fono ele vai oferecer à criança e ela vai se desenvolver. Então, ele não tem tanta essa atuação frente direta, né? Ir na escola, ir na casa, ele não tem essa atuação, porque a terapia dele é focada no indivíduo. O psicopedagogo não. Só o indivíduo não representa que ele aprenda. Não é só, a aprendizagem não depende só do indivíduo, ela depende de muitos aspectos. Não adianta você estar com a criança com autismo no seu consultório e ela vai 2 vezes na semana. Aí lá você faz atividade, você joga, você brinca, você conversa, você usa o fantoche, você usa o teatro, você usa música, você usa dança, você usa vários recursos. Você usa recursos comprados, estruturados, mas pronto, aí você faz aquela atividade, a criança ficou 50 minutos, tem gente que trabalha com 30 minutos, quem tem plano de saúde só trabalha com 30 minutos, pronto, 30 minutos aquela criança veio, você aplicou ali um método ABA com ela, pronto, ela foi embora. Acabou a sessão. Aí eu vou ver aquela criança na outra semana, veio mais 30 minutos, acabou, foi embora. Isso não garante que lá na escola ela esteja realizando as atividades escolares. Não garante que em casa ela não esteja realizando as atividades. Então, o trabalho do psicopedagogo é, além de fazer a terapia focada no indivíduo, é de fazer a terapia relacionada. Ela é relacional. A psicopedagogia é extremamente relacional. Ela precisa do feedback das outras coisas. Ela precisa, se eu vou fazer um pacote de sessão com os pais, com 20 sessões, estou falando 20 porque no autismo não adianta fazer 2 sessões, 3 sessões. Se é para começar e fazer 2, 3 sessões, não faça. Sessões precisam ser a longo prazo. Eu preciso passar 1 ano com essa criança para poder ter todo esse processo de interação e reconhecimento. Eu digo como terapeuta, é muito ruim quando uma criança ela vem, ela fica 1 mês com você e depois ela não vem mais. Eu já tive pessoas, eu tive um tratamento, por exemplo, de uma criança que ela veio uns 6 meses, depois o pai veio, inclusive a mãe chegou e disse, não vou trazer mais, porque eu consegui uma outra psicopedagoga que é também a fono, ela vai fazer as 2 coisas, eu vim só avisar que não vim. Bem, aí eu disse, não, você já está aqui, eu vou fazer a sessão. Ela, não vou pagar a sessão. Não, mas você está aqui com ela. Traga que eu vou fazer a sessão. Fiz a sessão. Ela foi embora. 1 mês depois, ela estava ligando para conseguir o atendimento. E assim nós passamos uns 2 meses aí tentando encaixar, vinha, não dava certo, os horários que ela podia, aquele horário já estava agendado. O que aconteceu com a filha dela? Dentro do processo do autismo, o terapeuta, ele leva um tempo para poder fazer uma conquista, para aquela pessoa aceitar o atendimento, para executar ferramentas que levem essa pessoa à progressão e a construir uma rotina de atendimento. Então, a pessoa com autismo, ela é extremamente sistematizada, elas gostam de estruturação.
E a estruturação faz muito bem a qualquer pessoa com autismo de qualquer grau. Então, dentro dessa estruturação, essa pessoa, quando é retirada dessa estruturação, ela sente falta da estruturação. Então, ela terminou, a sessão dela era quarta, acho que 8 horas da manhã, era a minha primeira sessão de quarta-feira. O que aconteceu? Toda quarta-feira, ela tinha um processo de se arrumar e vir para a sessão psicopedagógica, né? Então, ela continuou com essa rotina em casa. Então, ela perreava a mãe, né? Quero ir pra tia Jassandra. Cadê a tia Jassandra? Né? Então, ela começou a repetir isso em casa, a chorar, a dar trabalho, né? Porque até para você sair de um terapeuta e ir para outro terapeuta, você tem que ter o que a gente chama de desmame, né? Você tem que ir fazendo um processo de diminuição do tempo, da quantidade de sessões, explicando, olha, você vai viajar, você vai morar em outro lugar, ou você vai mudar de bairro, você vai agora ser atendido por fulano de tal, ou seja, né? Não é aconselhável você fazer isso tão brutalmente, assim, tão disruptivos, assim, forçadamente, da hora para o outro, tirar a criança que já está numa rotina. É que nem atirar de uma escola para outra, né? Tudo tem que ser pensado. E o profissional psicopedagogo, ele tá aí para ajudar a família nesse processo. E nessas decisões, eu tiro da escola, como é que eu faço essa adaptação para a nova escola? Então, ele é esse apoiador, esse suporte da família, tá? Então, também vamos falar aqui do processo de alfabetização. Então, o psicopedagogo é de extrema importância no processo de alfabetização da criança com autismo. Por quê? Nós sabemos que a criança, quando ela não é alfabetizada, ela fica com dificuldades e às vezes até impossibilitada de adquirir novos conhecimentos. Por quê? Porque na nossa sociedade de hoje, ela é uma sociedade letrada, chamada letrada. Os outros conhecimentos, eles dependem do conhecimento da aquisição, da leitura e da escrita. Por isso que a gente vê tanto, hoje, eu digo hoje, o momento que estamos vivendo, a gente vê muitos profissionais, inclusive da psicopedagogia, oferecendo cursos focados na alfabetização, né? Você vê o governo, né, fazendo políticas focadas no tempo certo de aprender, né, que é o novo projeto do governo, então tempo de aprender, né, e aí você tem as escolas são preocupadas com esse tempo que a criança é alfabetizada. Por quê? Porque se ela não for alfabetizada, ela vai ficar com dificuldade nos outros conteúdos. E essa dificuldade vai causar um atraso. Esse atraso causa reprovações, a retenção. Ou causa duas coisas, ou retém a criança e ela continua naquela série, ou evolui e ela evolui sem ter aprendido os conteúdos que deveria aprender. Então, o psicopedagogo, ele vai ser muito importante no processo de alfabetização, por dois motivos. Primeiro, porque ele é um terapeuta que reconhece e conhece os métodos de alfabetização. Então, ele vai conhecer qual método que a escola utiliza de alfabetização. Ok. Lá no consultório, ele vai reforçar esse método. Ele vai se utilizar de estratégia, vai buscar, vai desenvolver estratégias ou pegar estratégias que já existem, né? Métodos que já existem, e ele vai aplicar isso em consultório. No consultório, com o indivíduo, ele consegue fazer com que esse indivíduo fique mais focado na metodologia, o que nem sempre a escola consegue, pelo fato da criança estar com outros alunos. Então, aquele fato da professora não poder sentar do lado da criança e fazer com ela o que é muito difícil aos professores, porque ele precisa estar circulando e vendo as outras crianças, o terapeuta não. O terapeuta está sozinho com aquela criança. Então, ele foca naquela criança, né? Ele fica ali com aquela criança. Então, ele vai centralizar nela. Então, ele vai fazer com que ela reforce
né, aquilo que a escola ensinou focado naquele conhecimento. Se a escola trabalhou uma letra, ele vai lá na terapia trabalhar aquela letra de forma mais focada. A maior ferramenta de utilização do psicopedagogo é a ludicidade. Então ele vai brincar, ele vai jogar, ele vai utilizar ferramentas do brinquedo, né, da fantasia, da imaginação, para que essa criança ela construa simbolismo. E aí ela chegue na escola, né, com aquele trabalho que o professor fez, aquele assunto que o professor deu, ele trabalhe mais reforçado, mais reconstruído e com uma significância maior, tá? Muitas vezes essa criança, ela chega da escola, ela faz ali uma tarefa de qualquer jeito, às vezes o adulto faz por ela, ou por ela não conseguir, ela arrisca lá, é importante que ela faça isso, se ela consiga, que ela não consiga. Mas ela precisa de um momento com alguém capacitado que faça com que ela volte naquele conteúdo. O que eu vejo muito, e como terapeuta eu vejo muito, é que as famílias demoram muito para fazer isso. Então, quando já leva para o psicopedagogo, o que acontece? Elas levam pessoas que já estão muito distantes de suas séries. Então, os conteúdos que elas tinham que ter aprendido já está lá em cima e elas estão aqui embaixo, né? Deixa eu botar assim. Então, o conteúdo está aqui em cima e a pessoa está aqui embaixo. Então, você tem uma lacuna muito grande para trabalhar. E quanto maior essa lacuna, mais difícil o trabalho do profissional é. Por quê? Porque ele vai ter que equiparar esse conteúdo. E por isso que a intervenção precoce é muito importante, né? É muito importante. A criança está lá na educação infantil, ela já esteja fazendo, né, a psicoterapia. Por quê? Porque essa distância vai estar diminuída. Por mais que ela tenha dificuldade, mas ela vai ficar assim, ó, oscilando. Ora ela tem dificuldade, ora ela compreende, ora e ela vai ficar oscilando. Diferente de uma criança que não tem nenhum tipo de psicoterapia, que ela vai ficar assim, ela começa com pouca dificuldade, depois ela vai aumentando esse grau de dificuldade a ponto da gente encontrar fatos absurdos, né? Eu vou dar exemplo. Eu fui professora de 6º ano, de professora de história. Agora imagine eu, professora de história, eu entro numa sala, essa sala tem... Ei, ai, gente, só um momentinho. Pronto. Pronto. Ele já foi. Parou. Ele já foi. Então, voltando. Bateram ali no portão e ela se espantou. Tá? Então, dentro dessa variação, dessas dificuldades... agora pronto. Dentro dessa variação, dessa dificuldade, né? Quanto mais cedo essa criança tiver ali um terapeuta que vai reforçar, que vai trabalhar esses conceitos trabalhados pela escola, mas vai trabalhar de forma adequada. Às vezes o pai coloca no reforço escolar. Nem os reforços escolar, normalmente, eles são feitos por profissionais que ainda estão cursando algum curso de pedagogia ou de licenciatura. Às vezes é uma pessoa que terminou somente um curso, mas ela não tem uma especialização, que conheça o processo do autismo, ou que tenha técnica, que tenha feito cursos e estratégias. E o reforço, na verdade, a maior característica do reforço escolar é que ele seja um reforço para auxiliar a tarefa de casa, né? A tarefinha de casa. Então, a maioria dos reforços, eles têm duração de 1 hora, de 2 horas. Às vezes é um professor de reforço que vai na casa da pessoa para ensinar a tarefa. Então, o conceito terapêutico é outro, totalmente outro. O conceito terapêutico é de um profissional que vai atuar continuamente. Eu não tô ali para ensinar a fazer aquela tarefa.
O profissional terapeuta, o compromisso dele não é com a atividade, é com o conhecimento, né? É que aquela pessoa esteja aprendendo. É fazer com que ela na sala de aula aprenda, com que ela em casa aprenda, porque quando você trabalha a criança dentro da terapia, ela tem devolutivas na escola. Isso é comprovado, que as pessoas com terapia, elas têm respostas melhores aos professores, elas correspondem. Por quê? Porque o terapeuta vai se utilizar de técnica, ele foi preparado para ter uma técnica, para aplicar essa técnica, para entender a parte comportamental, para entender o emocional, e para partir disso ele aplica instrumentos. Então a pessoa, ela vai ter um resultado lá na escola, tá bom? Então, dentro desse processo de alfabetização, se essa criança ela não desenvolve essa habilidade, e aí a gente tem. Se eu tenho uma criança até os 4 anos, no Brasil a gente ainda tem muito essa coisa do não aprendeu, agora vai aprender depois, é o tempo, não, bora esperar. Hoje não se espera isso. Por quê? Porque o ensino, gente, ele é progressivo no Brasil. Se a criança ela não acompanha, ela vai ter dificuldade. Eu estava falando do 6º ano, lembrei o que eu estava falando quando saí. Bem, quando eu cheguei, por diversas vezes, eu recebi turmas, e dentro dessa turma tinha alunos no 6º ano que não sabiam ler. Encontrei crianças com autismo, pré-adolescentes com autismo, e encontrei pré-adolescentes sem nenhum tipo de deficiência, tá? As duas situações. Nas duas situações, é muito difícil para mim, professora de história de uma turma de 6º ano, trazer um conteúdo sobre a Mesopotâmia, e como é que eu vou trabalhar esse conteúdo com um aluno que não sabe ler? Então, isso ainda é uma realidade de muitas escolas, Essas escolas, elas progride por conceitos, por exemplo, porque tem deficiência não pode ficar reprovado, vai aprovando sem saber, né? Que sim, a criança pode ser retida, não aqui defendendo a retenção, porque a retenção sem um trabalho conjunto e terapêutico também para essa criança retida, ela não vai ter resultado. Reter só por reter é um atraso a essa criança, mas também evoluir a criança para uma outra série, onde lá na frente ela também não vai receber nenhum trabalho, ela não vai aprender os conteúdos. Então, já tive alunos no 6º ano, no 7º, no 8º, né? Alunos que passavam o tempo todo riscando, desenhando, porque... E uma vez eu tive um aluno que eu via muito ele rabiscando, desenhando, e aí fui me aproximando desse aluno. E o que eu descobri daquele aluno é que ele não copiava e não fazia as atividades porque ele não sabia ler. Eu tive alunos que eu professora de 6º ano, eu levava tarefinha daquelas de alfabetização, né? E aí conversava, eu sempre tive muita lábia, né, para conversar com os alunos. Então, às vezes até de forma brincadeira. Os meninos queriam fazer um bullying, né, com aquela tarefinha, eu construía de uma forma que não fosse infantilizada, sem desenho, sem nada, mas que aquele aluno tivesse fazendo alguma atividade, que o tempo que eu tivesse na sala, eu pudesse auxiliar ele, porque não ia ser com o assunto da Mesopotâmia que eu ia ajudar ele. Então eu tentava ajudar, levando uma atividade para ele reconhecer número, reconhecer letras, que ele conseguisse fazer ali uma atividade, mas não era o meu papel naquele momento. E o que eu pude ajudar, tenho certeza que foi muito pouco, diante da dificuldade, né, do tamanho da distância dessa dificuldade. Então, se essa família, ela tem a possibilidade, né, ela tem recurso, ela tem, eu mostrei na palestra passada, por exemplo, como conseguir pelo SUS, pelos planos de saúde, ela tem como conseguir esse profissional psicopedagogo para que o